Bom, recentemente eu terminei de assistir o anime de Bleach e eu decidi fazer uma análise porque eu achei o anime bem interessante. Ele aborda alguns temas muito interessantes e se aprofunda muito bem neles, e entre outros pontos, certo? Então você já vai me ajudar demais com seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Antes de começar, eu só queria avisar que essa é a análise de alguém que viu o anime inteiro de Bleach, porém eu pulei todos os fillers e não vi a sequência no mangá, ok? Agora sim, bora pra análise. Primeiramente, vamos falar aqui um pouco da história, que é uma história que eu particularmente gostei bastante, porque a história de Bleach, ela me parece uma história planejada desde o começo, entende? Não parece uma história que o autor vai improvisando toda hora, que ele não sabe o que fazer na saga seguinte, não. Pelo menos pra mim a história de Bleach ela parece ser bem planejada desde o começo, os plots são muito bem feitos. Assim, eu já sabia que o Aizen era o vilão, né? Porque isso aí acho que todo mundo já sabe. Mas a maneira como ele executou seus planos, e não tivemos só esse plot, né? Como também o plot do Touzen se juntando ao Aizen e do Gin traindo o Aizen, foi tudo muito bem feito, as cenas são muito boas. E o tanto de personagens envolvidos na história. Sempre que eu ouvia falar de Bleach, eu achava que o único personagem que tinha destaque era o Ichigo, porque eu nunca vi ninguém falando de alguém a não ser o Ichigo ou o Aizen em Bleach, sabe? Mas quando eu fui ver o anime, foi totalmente ao contrário. O Bleach dá destaque pra muitos personagens, por mais que tenha alguns personagens que eu não goste, ainda assim você tem personagens encaixados muito bem na história, que faz ela ter uma narrativa muito bem variada, né? Por exemplo, o arco que eu tava mais gostando de Bleach era quando o Ichigo tava lá trancado no Eco Mundo e os capitães estavam caindo na porrada com os espadas. Você dá um tempo ali do grupinho de protagonistas, né? Você deixa eles um pouco de lado e você também explora os capitães, que são personagens muito fodas. E já que eu estou falando dos capitães, vou aproveitar para falar sobre isso, que talvez quando se trata de shounen, eu acho que é o ponto que eu mais gosto quando o anime aborda, que é esse grupo de personagens muito fodas. E Bleach aborda isso muito bem, tanto nos espadas quanto nos capitães. Os espadas nem tanto, mas os capitães são um grupo de personagens muito foda. Nem todos eles precisam ter um passado depressivo para tornar o personagem foda, mas cada capitão tem a sua personalidade e as suas habilidades que o torna único. Você tem o Zaraki, que é um capitão que é tarado por luta. Você tem o Kurotsushi, que é um cientista maluco, mas muito foda também. Você tem um Komamura, pô, a relação do Komamura com o Touzen pra mim é muito bem trabalhada também. Você tem a Unohana, que por mais que ela não tenha tanto destaque, pelo menos até onde eu vi, ela ainda assim se torna única por ter as habilidades de cura. Então os capitães são personagens muito fodas que eu gostei muito e que obviamente são essenciais para a história de Bleach se desenrolar de uma maneira muito boa. Agora eu queria falar aqui um pouco sobre as Shikais e Bankais, que também é outro ponto que eu gosto muito quando o anime aborda, fazendo com que cada personagem tenha sua habilidade específica, e isso é outra coisa que consegue deixar cada personagem único, principalmente os capitães. É óbvio que tem algumas Bankais que eu acho muito ruins, como por exemplo a Bankai do Komamura, que tipo, ele cria um guerreiro muito gigante. Só que, pô, os caras no anime luta de espada, os caras rápido pra caramba, e ele cria um boneco gigante, não serve pra praticamente nada aquela Bankai. Mas obviamente tem outras Bankais muito fodas, como a do Byakuya e a do Ikkaku, entre outras. Mas com certeza a escolha de adicionar Shikais e Bankais pra fazer os personagens terem suas habilidades específicas foi uma escolha muito boa e que eu gostei bastante. A comédia não tem muito o que falar, né? Eu acho uma comédia muito padrão de shounen, mas não quer dizer que eu não goste, na verdade eu amo. Hoje, como os animes são muito objetivos e eles não estendem muito a história original, que é a do mangá, e resumem uma saga 12, 13 episódios, você acaba nem aproveitando tanto a comédia que aquela obra pode te proporcionar. E como Bleach é aquele anime antigo que normalmente eles estendem bastante a história do mangá, estendem até demais, isso pra mim não foi um problema tão grande, porque muitas das cenas que eles acrescentavam eram envolvendo comédias, né? Como aquela parte que você tem o Uryu junto com o Persh, eu acho que é Persh o nome do cara lá. E os dois são uma dupla genial, cara. Nossa, eu me diverti muito com eles. A Soifon também, com o tenente dela, são uma dupla genial. Enfim, a comédia de Bleach em si, no geral, é muito boa pra mim. Agora eu queria falar sobre um problema na história de Bleach, que acabou me afetando bastante, pelo menos, que seria o final de Bleach. Porque depois que o Ichigo derrota o Aizen, né, depois que o Urahara sela o Aizen, tudo, depois da derrota do Aizen, pra mim, Bleach, ele perde totalmente o sentido, sabe? Não que eu não queria ver Bleach, mas pra mim, Bleach não tinha mais sentido sem o Aizen. Porque a história toda de Bleach acontece por causa do Aizen. O Aizen que manipula toda a história. E ele que gerou tudo aquilo. Então, quando o Aizen é derrotado, pra mim, Bleach
acaba, sabe? Pra mim, sei lá, não faz sentido. E isso deixa mais entender ainda porque o Ichigo, ele perde os seus poderes na batalha com o Aizen, então dá muito a entender que aquele seria um final muito fechadinho, que aquele realmente seria o final de Bleach. Tanto que a última saga canônica do anime, que é do Ichigo recuperando os seus poderes, eu demorei muito pra assistir ela porque, como eu disse, pra mim, sei lá, não fazia mais sentido o Bleach naquele momento. Toda a história envolvendo o Aizen sempre me pareceu uma história muito fechada, muito bem construída desde o começo. Depois que o Aizen é selado, pra mim acabou, sabe? Mas enfim, né, eu vou acompanhar essa nova saga aí que vai sair esse ano e vamos ver se eu vou gostar, né? Tem gente que fala que ela é muito boa, tem gente que fala que ela nem é tanto assim, e vamos esperar pra ver. Agora eu queria falar aqui um pouco sobre os personagens de Bleach. Não vou falar de todos, né, mas eu vou falar especificamente de alguns. Eu queria começar aqui pelo Orihime. Eu tava navegando pelo YouTube até que ele me recomendou um vídeo do Bleach Brasil, que ele fez um vídeo falando por que a Orihime é tão odiada. E eu vou dar aqui a minha opinião por que eu odeio a Orihime. Primeiramente, eu já não fui muito com a cara da Orihime quando os personagens começaram a despertar seus poderes, sabe? Pô, você tem o Ryu, que ele tem um puta arco e flecha, um cara ágil, metendo só flechada, pá, esquivando tudo. E aí você tem um Chad que, pô, mano, cara gigante, desperta um braço gigantesco, fortão pra caramba, só murrando os caras. E aí vem a Orihime e desperta um poder de fadinha, entende? Então, tipo, eu acho que quebrou todo o clima e ela não se encaixou muito bem, né? Beleza, é uma menina, tal, eu entendo, mas mesmo assim, eu já não fui muito com a cara dela por conta disso. Mas o que realmente me deixou assim com a Orihime, cara, que me explodiu com ela, é aquela merda do Kurosaki-kun, 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 Kurosaki-kun. Puta que pariu, mano. Na moral, toda vez que eu ouço isso, cara, meu cérebro explode, meus neurônios morrem, eles saem pela minha boca, cara. Na moral, eu não aguentava mais. Mano, ela só falava isso, cara. O anime todo, a única coisa que ela falava era Kurosaki-kan. Cara, eu não aguentava mais, velho. Pelo amor de Deus. Tanto que eu não acreditei quando eu fui ver o trailer da nova saga de Bleach. A única frase que eles metem na Orihime é Kurosaki-kan, velho. Puta que pariu. Cara, é sério, velho. Isso é muita coisa. Pra mim, eu não aguento isso, cara. Ela é uma personagem muito bem feita, né? Que tem uma personalidade que não me cativa muito, mas o desenvolvimento dela é bom. Mas esse Kurosaki-kan não consegue fazer eu gostar dela. Me desculpa, cara, mas é impossível. Agora eu queria falar aqui um pouco sobre o Ichigo, que ele também é um protagonista bem interessante em alguns aspectos. O Ichigo, ele tem um negócio na personalidade dele que acaba deixando ele um pouco irritante em certos momentos, que é a desconfiança que ele tem em todo mundo. A maioria das vezes que alguém quer ajudar o Ichigo, que alguém quer apoiar ele simplesmente não mostra confiança nenhuma naquela pessoa, que nenhuma outra pessoa vai conseguir dar conta do problema, como foi o caso de quando o Zaraki salvou ele lá no Ecomundo, mas tudo isso acontece no Ichigo por conta do seu instinto. Essa questão de instinto sempre recebeu um foco muito interessante em Bleach. E o Ichigo, depois que a mãe dele morre sem ele conseguir fazer nada, ele acaba tendo esse instinto de proteger as pessoas que ele ama muito mais forte do que nunca. Até que a gente chega no treinamento dele com os Vizards para controlar a transformação Hollow. E aqui tem uma pauta também que é trazida de uma maneira muito interessante, que é na luta dele contra o Ichigo branco. Esse treinamento do Ichigo ele é importante porque faz o personagem perceber que aquele instinto que ele carrega de proteger as pessoas que ele ama só estava atrapalhando o personagem naquele momento. Para o Ichigo ficar mais forte, o que ele precisava não era evitar conflitos e apenas proteger, ele precisava lutar, ele precisava de um instinto de uma lâmina que sempre procura outra lâmina, que é o que faria o Ichigo evoluir o seu poder. Então quando ele derrota o Ichigo branco e consegue controlar a transformação Hollow, ele acaba absorvendo um pouco desse instinto de uma lâmina, e isso fica bem nítido na luta dele contra o Grimmjow, no qual naquele momento ele não quer tentar fugir, ele não quer tentar fazer o mais racional para proteger as pessoas que ele ama. Ele cura o Grimmjow porque, no fundo, ele quer lutar contra o Grimmjow, porque é isso que vai fazer o personagem evoluir. Então acho que toda essa pauta de instinto, a maneira como ela é desenvolvida no Ichigo, eu gosto bastante. Toda a analogia do rei e do cavalo é muito bem feita, e o desenvolvimento do Ichigo no geral, e é isso que faz com que ele seja pra mim um protagonista muito bom. Eu não vou falar muito mais dele, porque o vídeo já tá ficando um pouco longo, mas acho que esse é o ponto principal que eu queria abordar no Ichigo. Bom, agora vamos falar aqui um pouco sobre o Aizen, que o Aizen
Aizen, pra mim, como um vilão, ele é simplesmente magnífico. Assim, quando eu comecei a assistir Bleach, eu já sabia que ele ia ser um vilão, mas a maneira como ele executou seus planos, como ele fez tudo funcionar, me surpreendeu muito, cara. Cada plot, cada cena muito foda. Sim, ele é um personagem muito pau no cu, mas isso não tira. E pra mim, como um vilão, ele foi excepcional. Tanto que pra mim, a melhor cena do anime foi quando todo mundo tá metendo a peixeira nele lá em Karakura, e aí simplesmente ele revela que eles estavam batendo na Momo, cara. Quando você vê a cena do Hitsugaya metendo a espada na Momo, cara, eu fico sem palavras pra essa cena, porque, cara, ela é simplesmente perfeita, ela é muito, muito foda. E a produção do anime acompanha muito bem o personagem, com as suas trilhas sonoras, com a animação que é muito boa. Então por isso que pra mim, o Aizen, ele é tipo um ótimo vilão. Não é à toa que ele manipulou toda a história de Bleach. O único problema que eu encontro no Aizen é que eu fiquei um pouco confuso depois da derrota dele, que o Ichigo tentou dar aquela explicação de que o Hogyoku teria rejeitado ele porque ele se sentia solitário e tal. Essa parte me deixou um pouco confuso. Eu acho que eles poderiam ter explicado de uma maneira mais clara. E também a luta final dele com o Ichigo me broxou um pouco, porque eu pensei, pô, como é a batalha final, eles poderiam colocar o Ichigo e o Aizen pra ter uma luta parelha, né? Mas a verdade é que aquilo nem foi uma luta, foi só uma humilhação. Independente disso tudo, como um vilão, o Aizen foi magnífico. E bom, pra finalizar, eu queria falar aqui sobre um tópico que com certeza é o que mais me chamou a atenção em Bleach e que fez eu começar a assistir o anime, que são os designs dos personagens. Cara, eu não sei porquê, mas os designs de Bleach me encantaram muito. Cara, os personagens de Bleach, eles são muito gatos, cara, eles são muito bonitos. Os designs deles são muito originais, as roupas, os cabelos. E do Ichigo nem se fala, né? Pra mim, o Ichigo de todos os protagonistas, ele é o protagonista mais gato de todos, cara. É realmente muito bonito todo o design de Bleach. E eu só bato palmas porque realmente é muito bom. Mas enfim, essas são minhas considerações finais. Bleach é um anime que eu curti muito por explorar muito bem o seu universo que ele trabalha. Quando eu falo que o universo de Bleach é rico, eu não quero dizer universo no literal, mas aquilo que Bleach aborda, que são as espadas. Cada espada tem o seu design, sua Shikai, sua Bankai, cada uma diferente da outra. E essa é a riqueza de Bleach. Isso enriquece muito a história de Bleach. Não é à toa que provavelmente Bleach é o maior anime de espadachim do mundo. Porque quando você faz uma história totalmente voltada apenas para espadas, apenas para lutas de espadas, você já torna bem única, né? Porque naquela época os shounens não abordavam muito isso. As espadas sempre foram um estilo mais secundário de luta. E Bleach faz elas serem o foco de tudo aquilo. É óbvio que Bleach também tem personagens muito ricos, histórias muito ricas. Mas o que diferencia Bleach não só dos shounens, como dos outros animes focados em espadachins, é esse universo das espadas que é muito bem explorado. Mas é isso caso você queira entrar no servidor do Discord aí no canal. O link vai estar na descrição, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, beleza? Valeu, falou e tchau!